Sejam muito bem-vindos. Esse é o Dirigível Podcast. Eu sou o Thiago Giardini e eu conduzo aqui conversas sobre autoacesso, sobre desenvolvimento humano. E já estamos aqui no nosso segundo episódio. A gente que já gravou alguns, logo mais. O dia de hoje, a gente está no dia 14 de fevereiro de 2025. Logo você vai poder assistir todos os nossos episódios aí. E agradecer todo mundo que participou, que mandou perguntas, todo mundo que está com a curiosidade toda aguçada para saber como é esse formato. Mas resumindo, o que acontece aqui no Dirigível é basicamente assim: sempre vão ter duas pessoas, dois convidados, e aí eu vou tentar extrair o melhor da história deles, da experiência deles, através de perguntas. É um formato de entrevista. E aí sempre essas duas pessoas têm suas entrevistas individuais gravadas no mesmo dia, e ao final eu trago elas para um bate-papo. Ao final a gente faz um trio ali para discutir um determinado assunto e normalmente acaba dando um bom match aí. E para você que ainda não segue o Dirigível, segue lá nas redes sociais, @o Dirigível Podcast. A gente, o formato longo, né, ele está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, e alguns cortes são reproduzidos no Instagram e também no TikTok. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse formato, um pouco mais sobre o que eu acredito e quero imprimir para esse programa, pode acessar o QR Code que vai brotar aqui na tela. E aí você consegue saber um pouco mais o que gerou, né? Quais foram as ideias, o que eu acredito em relação ao autoacesso, como eu vejo o autoacesso na atualidade. Então, vale a pena dar uma olhada e aprofundar um pouco mais. E agora a gente vai conversar com uma pessoa que, assim, estou muito feliz dela estar aqui. É uma pessoa querida demais. Ela carrega uma experiência de mais de 20 anos como executiva de empresa. Liderou diversas áreas, desde RH, suprimentos, infraestrutura, facilities. Ela se reinventou durante o tempo. Ela que também foi fundamental, né, no desenvolvimento de uma das maiores empresas de logística do país, e também empreendeu no terceiro setor. Aliás, as duas convidadas de hoje traz essa história muito forte do empreendedorismo e da vivência nas empresas. Atualmente, ela exerce o cargo de vó da Cecília e é o cargo mais importante, pelo que a gente vê para quem tem esse contato e como isso transformou a vida dela. Eu estou falando da maravilhosa Silene Cardoso. Oh, meu Obrigado, amor. amor, obrigada pelo Eu estou convite. hiper feliz de você conceder essa. Eu acho que eu passei quase 20 anos de experiência para poder estar pronto para esse momento aqui, Ai, para meu te entrevistar. Deus, que honra, muito obrigada. Eu agradeço esse convite. Para mim é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar aqui com você, porque isso daqui tem a sua cara, né? É muito bacana isso que você está fazendo. Eu acho que vai ajudar muita gente. Já é um sucesso, porque o conteúdo dele é muito válido, muito importante. Então, as pessoas se utilizem disso, se apoiem nisso, porque realmente vai ajudar muita gente, vai Exato. dar suporte, dar um caminho, dar um auxílio para muita gente. E você tem a cara para fazer isso, Que tem bom. realmente a fala, o jeito, e eu me sinto honrada de estar aqui com você. Também estou muito feliz e Obrigada. obrigado pelas palavras. E Eu que a agradeço. ideia aqui é realmente. Eu sou comunicólogo por formação. Isso. E eu sou apaixonado por linguagens. E Uhum. eu acho que talvez uma das linguagens e das comunicações mais importantes é a nossa conversa interna, é a conversa com nós mesmos, né? E aí a ideia aqui desse formato é justamente ampliar essas linguagens. E não Exato. só são linguagens acadêmicas ou linguagens de disciplinas estudadas, às vezes uma história de vida carrega tanta sabedoria, É. tanta, tanto aprendizado que muitas vezes não está em nenhum livro, não está em nenhuma matéria. É, é o que eu chamo de experiência compartilhada, né? Você tem essa vivência e você consegue ter, através disso que a gente está fazendo aqui, do que você está proporcionando,
compartilhar um pouco dessa experiência e que a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, ela não viveu aquilo, mas ela viveu algo semelhante, Exato, algo parecido. Então ela vai pegar um pouquinho, vai falar: puxa, é verdade, sem isso dúvida. pode me ajudar. Eu passei por isso, passei por algo semelhante. Ah, eu não sabia como agir, eu fiquei perdida, eu poderia ter feito de outro jeito, mas agora eu já sei. Então, é uma Exato. vivência compartilhada, experiência compartilhada. Exato. E chega até aparentemente pode até parecer um paradoxo, né? A gente fala Não de é? autoacesso, É, mas ao mesmo tempo outras é, pessoas externas. Mas esse é o grande barato da é, coisa, né? é, é, Quando há uma transformação muito genuína interna, é, algo transcende aquele indivíduo e é, ecoa e afeta é. seus amigos, seus familiares, sua sociedade. Todos, E aí, todos. no fim, é sobre impacto, né? Sobre o É, quanto a gente impacta. Eu exatamente. fiz uma apresentação assim totalmente personalizada de você, Agradeço. mas eu quero que você me fale hoje quem é a Silene. Bom, eu vou fazer 59 anos semana que vem. Eh, Sou uma mulher realizada profissionalmente, pessoalmente. Eu trabalhei 20 anos, numa empresa de logística, da qual eu aprendi muito, muito. Foi uma grande experiência de vida para mim. Eu aprendi e ensinei. Eu evolui muito, como mulher profissional, como pessoa. Eu conquistei amigos, e você é um deles, né? Você Obrigado. sabe disso, Sim, que eu não considero amigos, eu considero uma família de coração. E são laços extremamente fortes e válidos que é muito interessante, né? Eu observo muito que são as pessoas que conseguem realmente fidelizar esses laços são pessoas privilegiadas, porque é um relacionamento com um sentimento de lealdade, de amor mesmo, sim. é um sentimento muito verdadeiro em todos os sentidos. Eu quero. Pode falar, desculpa. Não, pode Não, complementar. não, aqui, E relaxa. isso é um privilégio. Então, trabalhar nessa empresa, para mim, além de ter sido um crescimento, lógico, uma evolução financeira, eu comecei como auxiliar de RH e cheguei como uma executiva, head de real estate no Brasil. Trabalhei muito, me dediquei muito, me esforcei muito, aprendi muito, evoluí muito, mas ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Então eu contei com uma equipe e formei essa equipe, porque me formaram. Os meus líderes me formaram, então eu sou muito grata a todos os meus líderes. Então, vou começar a falar aqui da primeira, minha chefe foi a Cristina, Uhum. que eu aprendi muito com ela. Eu tenho exemplos que eu aprendi profissionalmente que eu levo para minha vida e eu multipliquei isso para todos os meus liderados. Tenho o Vasco, que foi meu líder, tenho o Fernando Torres, que é um líder que eu admiro, com muito respeito, aprendi muito com ele, evolui muito profissionalmente. O Rogério Andrade, que foi sensacional. Então, são pessoas que, se nós estivéssemos juntos trabalhando até hoje, eu te garanto que eu ainda estaria aprendendo, evoluindo, porque a Uhum. gente está sempre pronto para aprender, Exato. né? Ninguém sabe tudo, nada. A gente está sempre pronto para aprender e evoluir. E o mesmo eu fazia com a minha equipe, sempre ensinando, multiplicando e fidelizando, porque eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então como eu tive isso, eu tive bons exemplos, Sim. né, desde o meu pai na minha casa, como, dentro da empresa, meus liderados. Eu nunca Uhum. tive uma orientação que não foi correta, que não foi com um valor, Sim. eh, valor honesto, sabe, um valor aquele valor honesto, E eu né. vou pegar um gancho que é
Certa vez eu vi uma palestra, um conteúdo, não me recordo, que falava sobre marca, né? Hum, E tinha uma frase que marca é o que falam de você quando você não está presente, né? Fazendo um paralelo com as relações humanas. E todas as ocasiões das quais falaram de você para mim, hum. falaram com um respeito e uma Obrigada, admiração muito, obrigada. muito, é muito contundente, muito verdadeira. O que você acha que faz você ser respeitada por clientes, fornecedores, desde do estagiário, do guardinha, executivos de empresas, todos os públicos? O que você acha que é o ponto ali? Primeiro, obrigada. Fiquei emocionada, porque a gente fica feliz de ouvir isso. Eu acho que é a verdade, é você trabalhar com verdade, com honestidade, com sinceridade e ética. Eu nem coloco na mesa, porque eu acho assim: se você não tem ética, você não pode nem passar por um portão de nenhuma empresa. Você não está apto a trabalhar em lugar nenhum se você não é ético, ponto. Mas a verdade no seu dia a dia, você tem que ser verdadeiro com o seu liderado, você tem que ser verdadeiro com o seu líder, você tem que ser verdadeiro no que você espera que aconteça, no que você busca de resultado, de metas, daquela pessoa. Você conhece o limite dela? Tá bom. Você vai ser verdadeiro com ela, respeitando o limite dela, mas buscando que ela alcance patamares melhores para ela. Então, verdade, sempre verdade. Uhum. E você conquista coisas, resultados maravilhosos. Legal. Maravilhosos. Então, quando agradeço que você me falou de coração, fico lisonjeada e agradeço a Deus por sempre ter me guiado nesse caminho de verdade. E quando eu falei para alguns fornecedores que eu ia sair, eu tive um feedback assim, porque muitos deles falaram assim para mim, porque eu sempre fui meia brava com eles, brava no sentido de exigente, Sim, né? Porque o nosso negócio exigia muita velocidade, muita agilidade, mas com uma qualidade absurda. E os principais fornecedores nossos falaram assim que eles aprenderam a trabalhar com uma excelência comigo, a trabalhar com uma excelência por conta do meu nível de exigência, sempre com muito respeito, mas com um grau de exigência assim que era muito sério, que era difícil me dizer não porque eu era muito rigorosa uhum, e sempre pedia as coisas com muita propriedade para pedir. sim, Então isso é muito bacana, porque você acaba sendo respeitada por sim. pedir com propriedade e eles aprenderam muito, tiveram que trabalhar muito para atender a nossa Sim. exigência. Uhum. Então eles falam: olha, hoje eu atendo qualquer multinacional no Brasil, porque o nível de exigência que você levou a gente tá fácil para gente. Olha, tá fácil. Essa É, frase a essa gente tirando conhece. seu oral, né? Mas É, que foi bem bacana ouvir isso. legal. Então é um reconhecimento mesmo de levar a coisa num nível profissional tão sério Que isso gera impacto, né? a Enfim, lá no terceiro. Então ele treinou os funcionários dele, ele teve que sim, aperfeiçoar para atender a gente e muito com legal. uma relação de verdade muito forte. Muito Olha, estabelecida, né? muito estabelecida. Se você não puder me atender, me avisa, porque eu não vou mais trabalhar com você, porque é assim que eu preciso. Mas eu quero trabalhar com você e estou te dando a oportunidade. Você consegue? Nossa, é como se fosse um jogo de cartas abertas, né? Total. Total. Você tem alguma coisa que você sente falta dessa época? O que Ai, que você mais sente falta? olha, eu sinto falta de estar com as pessoas. Estar aqui com você hoje mata um Hum. pouco dessa saudade louca que eu sinto. Eu sinto falta de estar com as pessoas com que eu convivia, né? Convivia. Eu sinto falta de brigar com o Rogério. Eu adorava brigar com o Rogério. Eu adorava ter reunião com ele. Eu sinto falta de estar com as pessoas e Legal. sinto falta daquela satisfação de conseguir
entregar uma coisa que era muito difícil e a gente conseguir entregar aquela sensação de dever cumprido. Isso eu sinto falta. Por outro lado, a insanidade, aquela correria, aquela coisa, eu tô bem sem ela. É, Agora eu tô bem sem ela. muito bom. Agora pensando, eu vou tentar pegar um pouco dos bastidores do que acontecia lá naquelas salas de trabalho, com a Hum, tua equipe, enfim. hum. Ah, me fala qual foi a negociação ou acordo mais difícil da tua história profissional? Que demandou mais resiliência, mais jogo de cintura para equilibrar, às vezes, um interesse com o interesse da empresa. E qual foi o que você se sentiu mais desafiada? Porque, assim, quando eu penso de verdade, quando eu penso em negociação, eu penso em silêncio. Obrigada, fico feliz de novo, Então, obrigada. eu precisava te fazer essa pergunta. Qual foi a negociação mais dura que Olha, mais te exigiu? nós tivemos várias que demandou muita coisa. Mas eu tive uma negociação que eu fui para São Paulo e ele estava muito intransigente e foi uma conversa muito difícil. E eu falei para ele que eu não aceitava os termos dele e que eu simplesmente agradecia, mas que se fosse assim não me atendia. Ele virou para mim e falou: "Você está me ameaçando?" A Miriam, olhei para a Miriam, ela estava vermelha, com as bochechas vermelhas, suava. Eu falei: "Não, eu estou deixando bem claro para você que os seus termos", pensa, eu era gerente, o cara presidente da Knauf Brasil, não tinha nenhum diretor comigo. Sim. Falei: "Não, eu vim aqui para explicar para você as nossas condições e necessidades de continuar a parceria. Se você está dizendo não, não, não para tudo, eu estou dizendo para você que não existe mais parceria, simples assim. Eu não estou te ameaçando, eu estou sendo clara." "Não, isso é uma ameaça." Eu falei: "Não, isso é uma conversa clara. Entre adultos, né? Clara, estou Sobre colocando claro. negócios. As suas condições eu entendi. Entendo e respeito, porque eu não posso ir além disso. E você tem que entender as minhas condições. Eu não vou além disso." "Não, você está me colocando na parede." Levantou. "Sou obrigado, então, a entender isso como uma ameaça." Eu falei: "Eu vou deixar claro para todos que estão presentes aqui que eu não ameaço ninguém, nunca ameacei, não trabalho com ameaça. Eu escutei os seus argumentos, entendi, respeito, agradeci e digo que eu não posso seguir. Eu agradeço e daqui para frente não tem mais conversa." O Odair, que era o nosso vendedor, ele tinha cabelo branco, o cabelo dele estava assim, arrepiado. "Não, gente, vamos ficar calma." Eu falei: "Mas eu tô super calma. Eu só não aceito esse termo de ameaça. Sim. Eu só não aceito esse termo de ameaça. Por favor, entenda isso. Obrigada, até logo, assunto encerrado." Fui para o elevador, para a sala de recepção. O Odair não sabia se me acompanhava, se ficava com ele. Eu fui indo embora. Aí o Odair veio: "Não, não, Silene, ele quer conversar com você." Eu voltei, ele aceitou todos os termos que eu coloquei. Aí ele falou assim: "Eu quero deixar claro que eu me senti ameaçado." Aí eu voltei e falei para ele: "Se você se sentiu ameaçado, nós não vamos fazer negócio." E fiquei de braço cruzado. Aí ele falou: "Não, não, então vamos continuar." O Odair termina com ela e fecha o negócio. Aí ele saiu da sala. Caramba, olha isso. E por que será que, agora, refletindo aqui, né? Por que será que existe tanta dificuldade ainda no mundo corporativo em treinar as pessoas a agir da melhor forma em momentos difíceis, momentos críticos, tomada de decisão? Ceder é difícil. Ceder é difícil. Como é que você lidava com isso quando você tinha que treinar alguém da sua equipe para enfrentar situações difíceis? É, primeiro é aquilo, você tem autonomia para ir até um certo ponto. Eu tinha autonomia para ir até aquele ponto, eu não podia mais ceder. Então eu ia embora para Vinhedo, na época eu estava em São Paulo, e ia falar: "Olha, não tem conversa." Agora, se o meu diretor quisesse voltar e falar com ele, eu marcaria uma outra reunião, porque é uma outra alçada. Então, assim, a pessoa tem que ser transparente. A minha alçada vai até aqui. Eu não posso ir mais que isso. Se você tem alçada para ser flexível, seja flexível de um lado e eu de outro, dentro das alçadas, entendeu? Só que ele tinha alçada maior e ele não
foi flexível em nada, né? Então, ele tentou me usar e falou assim: olha, você está me ameaçando, me amedrontando. E não Uhum. existe medo numa negociação. Sim. Existe, ó, cartas, eu te dou essa, você me dá essa, eu te dou essa, você me dá essa. Entendeu? Uhum. Troca, Exato. troca. Então é isso que eu falo para minha equipe. Quando você vê que você precisa ceder alguma coisa para outro ceder, você fala: olha, posso tentar isso daqui, ajuda? Se eu tentar isso, você consegue aquilo? Então você começa a trocar. Você vê o que E ele vincula uma tem. reciprocidade, né? Exatamente. Você começa a trocar dentro da sua alçada. Não vá além do que você não pode. Não vá além do que você não pode. Então você tenta, olha, se eu mexer nisso, você consegue mexer naquilo? Porque isso você pode Uhum. mexer. Sim. Aí se o cara falar não, 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 você fala, então não, também não posso. Vou buscar ajuda com quem Uhum. pode mais. Legal. Agora, para encerrar esse bloco sobre trabalho, Uhum. a gente não tem como a gente se reunir, a gente fala de trabalho, É, né? É porque tem a ver com a nossa jornada, é. né? A nossa história. É, de maneira bem prática e rápida, você se recorda de algum feedback que você deu ou que você recebeu e que você levou para a vida, assim? Você fala, nossa, aquele momento quando alguém falou tal coisa foi importante. Se não lembrar, a gente passa para a próxima e depois a gente volta, sem crise. Olha, assim, rapidamente, eu lembro uma vez do Fernando falar para mim assim, Silene, você consegue argumentar bem. Então, nunca esgota a oportunidade de argumentar. Nunca esgota. Segura mais 5 minutos, pensa se te faltar argumento e você tem isso. Então, explora bastante isso. De um jeito ou de outro, sempre busca isso, que você vai ter bons resultados. Então, ele acreditou nisso. Então, eu sempre buscava isso, sabe? Sempre lembrava. E no fim era um Uma... reforço externo de uma Exato, figura que era dotada do teu respeito total. e que talvez colocasse ali aquela aposta que às vezes a gente não se coloca, né? Não, não, Por- ele via mais em mim é. do que eu mesmo via. Inclusive eu falei isso para Cris lá no podcast do Conversa entre o Céu e a Terra, né? Às vezes a gente estabelece relações das quais a pessoa enxergou algo bom em você É, que às vezes você não está acessando. é, E a amizade, essa coisa verdadeira de eu quero teu bem, eu é, quero que você prospere, eu quero que você tenha sucesso, seja feliz. é, E aí, esse desejo, óbvio, vai conectar com as qualidades, com a parte boa. é, E a parte que a gente precisa desenvolver, eu acho que tem que ter exato. essa maturidade Uhum, também que você falou, que é situação difícil, a gente precisa ser franco, ser franco. exato. E eu, assim, valorizo muito isso nos meus amigos, inclusive o fato da gente, a Uhum, nossa amizade transcender esse uhum, momento, né, esse ponto da nossa história que se chama GV, eu acho que é, retrata muito isso, né, essa coisa exato. de poder falar, poder dar feedback, poder falar, ó, tal coisa, talvez valha a pena olhar de determinada forma, Uhum, enfim. exatamente isso. Agora, eu queria que você falasse. Vamos falar de coisas maravilhosas, vamos falar de Cecília. Ah, Que, então, que, existe alguma coisa que você faz diferente como vó, que você não fez como mãe? Quais são as diferenças ali? nossa, Como, tudo. como que você se vê ali? Olha, além de vó, eu sou sogra. Então eu tenho me educado em ser uma espectadora amorosa. Assim, eu não tomo iniciativa, eu fico aguardando. Contem comigo, o que vocês precisam de mim, eu estou aqui. Mas eu não, como mãe, você tem total iniciativa. Como vó, você fica ali aguardando, porque eu não posso me intrometer na vida, eu não posso falar o que eu acho, não devo, não é que eu não posso, eu não devo, porque é a vida do casal. E eu tenho que respeitar isso, entendeu? Mas quando eles me entregam a Cecília e falam, Tó, se divirta, eu rolo no chão, eu brinco, eu pulo, porque aí é diversão, é amor, é prazer, não é educação. Mas eu também procuro não estragar, porque
A Jaque, uma amiga minha, falou: cuidado com o presente, porque o filho dela teve um problema de ansiedade, de abrir muito presente, depois não ligar para presente. Então, assim, eu compro tudo o que eu quero para Cecília, mas eu coloco no armário dela, a mãe vai, olha, se tá ok, beleza. Eu não dou para Cecília para não estragar, não mimar. Então, algumas Mas é uma coisas. estratégia interessante, né? Entendeu? Ela me deixa presenteá-la, Uhum. mas sem estragar a menina. Que é a primeira neta, não é? Então, Primeira assim, eu neta. fico imaginando aquele serzinho É, e um monte de adulto babando ao redor e o exato, quanto, né? exato. Aquela coisa, é presente de tudo quanto é lado. Exato. Mas tem que tomar cuidado, porque Sim. isso pode afetar o emocional da criança e a criança não ter, que foi o que aconteceu com o filho dessa minha amiga, não ter respeito pelo presente, não ter. O filhinho dela, judiação, abria, rasgava e não ligava para o presente. Uhum. Então, eu não quero prejudicar, lógico, a Sim. gente ama, não quer prejudicar. Então, eu tenho isso combinado com meu filho. Eu compro um brinquedo, abro o brinquedo, jogo no saco de Ele brinquedo aparece velho. para Ele ela. aparece. Hoje ela não entende, tá bom. Se quando ela entender que é novo, eu vou ver como é que a gente faz para mudar né, Se coloca na narrativa dela. é, Muito exatamente. bom. Uma roupinha nova Muito tá bom. lá no armário, a mãe vê, serviu, lava e ela usa, não entende nada. Então Muito hoje bom. tá bom. Mas assim, hoje eu vivo em função deles, a agenda deles, o horário deles, eu tô à Uhum. disposição deles, porque é o que me faz feliz hoje é Muito isso. legal, muito E eu me legal. dei esse direito de ser Aproveita, vó. manda um beijo para Ceci. Cecília, te amo. Aliás, é uma coisa que a gente, Hum, quero tornar isso um hábito, né? Da hum, gente hum. se conectar com pessoas que a gente ama, mandar beijo, e aí É, depois falar, ó, no minuto tal, eu falei de tem você. beijo da vovó, tem beijo É, do papai, enfim. exato. Muito legal. Fala uma coisa, qual a coisa mais importante que você acha que você já fez para você mesmo? Que eu já fiz para mim mesmo? Putz, Tiago, que pergunta difícil. De De verdade, verdade. eu acho que eu me dei o direito de viajar, sabia? Eu acho que viajar. Quando eu respondi o seu questionário, Uhum. eu te disse que a doença do Márcio mudou muito a nossa vida. E mudou a nossa vida nesse sentido, porque a gente guardava muito dinheiro, não sabia o dia de amanhã e tal. E de repente a gente abriu um pouco a cabeça e começou a viajar. Viajar me dá um prazer, uma sensação de estar viva. E uma vez o vô da Cristina falou isso para o meu marido lá em Uberaba, que viajar é a maior riqueza que ninguém te leva, ninguém tira de você. Não esgota, não acaba, não termina, é sua, ninguém tira. E a melhor coisa que eu fiz para mim é poder fazer isso. Olha, eu quero viajar, eu vou. Eu quero fazer, eu quero conhecer esse lugar, eu vou. Porque eu me sinto tão viva, tão feliz, tão agradecida a Deus por viver esse momento, Uhum. que eu acho que as pessoas que podem fazer isso, pega a pessoa que ama, que a família é muito especial. E é muito legal porque acaba sendo um momento de contemplação, né? De contemplação. Você tá num lugar que, assim, você tá conectado com aquele lugar tá É, entrando na sua experiência é de vida, maravilhoso, né? Thiago, é Muito maravilhoso. legal. E cada lugar de um jeito diferente, de uma história diferente. É uma energia que te invade, assim, que é, Qual foi a história mais maluca que você já passou numa viagem? meu Deus, mais maluca. Ai, Jesus, mais maluca. Ou inusitado, diferente, né? Hum, Tô me colocando um pouco na sua mala. olha, eu, eu fiz a Costa Amalfitana com meu marido e nós fomos em lugares maravilhosos, maravilhosos. Mas a gente estava indo para a praia. E nós paramos sabe esses empórios de esquininha? E eu parei para olhar uma garrafa diferente. Isso era tipo 11 horas da manhã. Nós sentamos nesse empório, o italiano começou a servir queijo, vinho pra gente. Nós saímos de lá às 2 da manhã. Eu não sei como, nós saímos porque o cara empurrou a gente para fora.
Eu sei que nós ficamos amicíssimo deles, nós contamos toda a nossa vida para ele, ele e a mulher dele contaram toda a vida dele. Foi o melhor lugar que eu comi e bebi na Costa Amalfitana. Eu fiquei das 11 da manhã sentada até as Peraí, 2. me dá uma pequena aula de Hum. geografia, onde é a Costa Amalfitana? Costa Amalfitana é no sul da Itália, é a costa, você desce, eu estava exatamente em Amalfi. Ah, Amalfi, sim. então você desce, você passa por Sul da Itália. sul da Itália, é. Perfeito. E depois nós fomos para Capri, em restaurantes maravilhosos. Eu olhar para cara do meu marido, ai, que vontade de voltar para aquele botequinho ali. É uma coisa assim inusitada, Hum. que eu não sei como te Parece explicar. que tem lugares que param no tempo, né? Você já passou por lugares que você Foi fala assim, exatamente parece que isso. há 200 anos Olha, eu atrás. fico até arrepiada, Tia. Foi exatamente isso. Olha, eu pegava o banquinho e falava, não vou embora, eu não vou embora. Ele ria. Ele falava, vem às 6 da manhã para abrir. Tiago, Hum, eu me diverti. Eu te juro, eu acho que eu tomei umas 5 garrafas de vinho ali. Não me Que pergunta, ótimo, que não me ótimo. pergunta. Eu sei que a gente ria, brincava, não sei o quê. Aí Hum, ele deu endereço de uma praia pra gente, que era na frente, que simplesmente tinha um elevador dentro de uma caverna. Um elevador sobe 5 andares dentro de uma pedra. Umas coisas assim que eu nunca vi na vida. Ou seja, eu amo Amalfi. muito bom, muito Eu amo bom. Amalfi. Eu acho que assim, o maior presente das viagens é isso, né? O que Nossa, fica, é. né? É umas E, coisas assim que, se você falar pra mim, nossa, eu já fui em lugares maravilhosos, inclusive com a Cris. Eu fui no Belágio. A Cristina vai contar que eu cheguei em Las Vegas a primeira hum, vez, fiquei no Belágio com ela, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E simplesmente eu estava acho que no quarto dia lá, você viu as fontes? Porque tem umas fontes de luz lá que é super famosa. Eu não tinha tido tempo de ver ainda. Eu nossa, estava tão alucinada que eu não tinha tempo de ver. Então são coisas maravilhosas que você não vai no óbvio, você quer ver uhum, tanta coisa, que você sim, fica perdida no mundo lá. Então eu falo muito para legal. você. Inclusive, esses dias eu estava procurando o dado do Beládio que você me trouxe de Ah presente. lá, tá vendo? Olha que coincidência, que coisa maluca. Ah, falar em viagem, tenho alguns amigos que foram se espalhando pelo Brasil Hum, e hoje eu conecto viagem a hum, eles, né? uhum. Inclusive, beijo para Pam, pro Gé, pro Ah, que Ricardo, legal. para Malu. Um dos lugares que eu acho mágico, que eu acho que tem uma energia que parece que é um lugar que parou no tempo, de algum Hum. jeito, que tem parte da natureza intocada, é Ilha Grande, que fica. Olha, Que, eu fui lá, acho que que eu tinha 15 anos. não, aquele lugar é incrível, É, né? Que um fica lugar bom aos de 80 voltar. quilômetros de Angra ali, Aham, pegando o mar aberto. E, cara, é uma ilha, né? Habitada por 2.000, 3.000 pessoas. sim, Na alta sim. temporada vai para 6.000, É, mas tem um poder da natureza, tem uma imponência você teve lá há que pouco tempo, não eu teve? tô lá todo ano, É. né? E Ó, esses, avisa pra gente ir junto. com certeza. Tem os nossos amigos moram lá, são pessoas queridíssimas. Aham, Enfim, lembrei disso, é. trouxe para Mas viajar é uma coisa que você guarda na vida, né? exato. Na alma, E assim, é né? até uma forma da gente entender que, assim, quando a gente vai para um lugar novo, é como se a gente zerasse o olhar. E eu entendo que existe um desafio da gente zerar o olhar para as coisas cotidianas também. É, Para você estar no é, quintal da sua casa, é, olhar para uma é, planta e conseguir zerar esse é, olhar. Esse olhar. é, Não é fácil. A é. gente está cheio de inputs, está cheio de distrações. E Exatamente isso é isso. um desafio para todo mundo. Exatamente isso. Né? Então, quando a gente vai para um lugar novo, a gente tem essa primeira visão, esse impacto inicial, né? E aí a gente, pô, o céu daqui é o mesmo céu da minha casa. Então, E aí você começa a se provocar nesse sentido, né? Então, enfim, viajar é é fantástico. exatamente. Quero fazer uma pergunta para encerrar nosso pequeno papo, mas você volta ainda para o nosso Claro, com o maior bate-papo, prazer. com certeza, que tem a ver com os dois processos que foram muito transformadores para você, que foi o nascimento do Felipe e a doença que acometeu o Márcio em 2010. Felipe nasceu o quê? Em 92, né? 92. E o que é muito curioso, e eu quero contextualizar isso antes da pergunta, é que você vive momentos muito intensos, né? O nascimento de um filho é sempre um marco, e você viveu a iminência de morte, né? Embora, e assim,
Hoje o Marcião tá lá, falando Graças a alto, Deus, brincando, tomando é. cerveja. Opa, uhum, Então o homem tá que tá. amém. Mas naquele período, por algum momento, talvez você tivesse sentido essa iminência de, Senti muito. pô, e o que será, né, sem o meu companheiro, né, sem Uhum, a pessoa que eu escolhi para uhum. tocar a vida. E é muito interessante que os dois processos é como se fossem extremos da vida, né? Mas Você são, tem Tiago, nascimento e você tem morte. são, E a morte faz parte da vida. são. A vida não seria a vida se não houvesse um encerramento de ciclo. Uhum, E quando você belisca o nascimento de um ser humano que sai de você, a iminência da partida do companheiro, parece que aumenta a amplitude. Claro que a gente vai pensar nisso depois, no momento a gente vive, uhum, né? uhum. E o que você traz assim de aprendizado? Eu sei que isso não é falado em uma frase, não é simples. Só você sabe o que você viveu nesses dois processos. Mas o que você traz de lição para si mesmo quando você lembra desses momentos tão intensos assim? Olha, Tiago, o nascimento do Felipe foi uma alegria, uma felicidade, um momento maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, como mulher, é assustador, tá? Porque aquele serzinho depende de você. Então, tem que dar de mamar, tem que cuidar, tem que trocar, por mais que a minha mãe me ajudasse na época, é assustador, porque cada dia é um dia completamente diferente do outro, e aquilo é uma novidade que depende de você como mulher 100% e você está aprendendo junto com o crescimento dele, e é um desafio muito grande. Por mais que seja uma felicidade muito grande, uma alegria, é um desafio. Então, é uma felicidade que te deixa sempre em alerta, assim. Ai, Uhum. meu Deus, chorou. Ai, tem que levar no médico. Ai. Então, eu fiquei assim, né? Aquela felicidade alarmada. Para mim é isso. É uma alegria, é um amor, é uma felicidade, mas é sempre estado de alerta. Eu falei Sim. pro meu cunhado, ele lembra até hoje, quando ele foi visitar o Felipe no hospital, eu falei, eu nunca mais vou dormir na minha vida, porque eu tenho que ficar assim, olhando meu filho. Na minha cabeça era isso. Uhum. Para você ver o estado de alerta que a gente pira total, porque aquele serzinho depende de você e você não tem mais vida. A sua Uhum. vida é eu cuidar dele. Você E entra. checar se está respirando. Exato, várias vezes, várias vezes. Você vai lá e olha, tá dormindo demais, né? Então, é uma felicidade em estado de alerta. Sim. Ponto. Já quando o Márcio ficou doente, o medo da morte, ele é real. Ele é avassalador. Eu nunca senti um medo tão forte na minha vida e eu tive que me deparar com isso. E eu vou te falar a verdade, eu não encaro muito bem a morte. E tanto que hoje eu estou estudando, lendo, buscando amadurecimento para isso, para entender se tem realmente um processo depois disso, se tem uma evolução, mas perder entes queridos é difícil para mim. Eu trabalho muito isso. E deixar de existir não é fácil falar. Então, na situação do Márcio, eu vivi um pânico e que eu não podia falar para ele. Eu tinha que estar ali Uhum. firme e me renovar e mostrar para ele: não, vai dar tudo certo, buscar energia. Eu acredito em Deus e falar: Deus, me dá uma força para que eu consiga recarregar essa energia aqui, ter esperança que tudo vai dar certo, ter fé que tudo vai dar certo, e deu, graças a Deus, agradeço todos os dias por isso, para dar essa força para ele. Então, esse medo existe, ele é real, mas você tem que pegar esse medo, falar, eu tenho, eu acredito, e transformar em fé e esperança. E como é que ficou depois a relação de vocês com esse obstáculo Muito vencido? melhor, Tem alguma coisa que muito você acha que melhor. meu, Muito melhor. Hoje o Márcio dá muito é, valor mais à vida, o Márcio dá valor para viajar, o Márcio dá valor a
não perder tempo, sabe? Eu acho que a vida, aquilo que eu coloquei, a vida é É. muito breve. Você mandou uma frase do É, Steve Jobs que no é, final fala fazer a vida valer a pena. E para Silene, exatamente. o que, o Fazer que a que é? vida valer a pena é Exato. exatamente isso. É dar valor a todo dia, todos os dias. Todos os dias da sua vida tem que valer a pena. Tem que, se eu tô aqui com você, isso está valendo muito a pena, obrigada. Então, esse é um dia maravilhoso, entendeu? Todos os dias tem que valer a pena. Os seus amigos têm que valer a pena. A sua Sua casa, casa tem que ser maravilhosa. seus utensílios, tudo, Tudo, tudo. tudo. Os seus amigos, sua família, seu trabalho, tudo. E se o que não for bom, pense em como fazer com que seja bom. Entendeu? Porque você pode. O seu plano de vida é seu. Você pode fazer com que seja bom. Sim. Então, faça com que seja bom. Porque a sua vida, Tiago, é só essa. Minha vida, Silene, é só essa. Então, Uhum, tem que valer a pena. É isso que eu perfeito. penso. E o Márcio, graças a Deus, ele entrou, depois dessa experiência, nessa mesma filosofia. Olha que legal. E você vê Isso que a não muda. iminência do fim lembra a gente da finitude da vida. Então, assim, Da por mais. delicadeza, da Exato. E brevidade. dessa necessidade de degustar a vida, porque é uma oportunidade. É sempre uma oportunidade, né? Quando a gente se depara com a iminência do encerramento, a gente começa. Opa, e aí? Né, o que que tem aí? Exatamente. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz. Eu Estamos também. encerrando o nosso episódio aqui. E, ó, obrigado por ter compartilhado a sua história. Eu que Eu te conheço, agradeço. mas é importante para mim que as pessoas daqui também conheçam, saber como é inspiradora, como é maravilhosa. E eu te amo. Ai, Obrigado. Thiago, eu te agradeço, eu te amo demais. Fiquei muito honrada, muito feliz e desejo muito sucesso para você, porque você merece. E parabéns por isso. Esse Obrigado. momento para mim está guardado no Muito coração. bom. E esse foi mais um episódio do Dirigível Podcast. Finalizamos.